Olá, eu me chamo Gilmara Medeiros, eu sou professora da Universidade Federal Rural do Semiárido, a UFESA, uma instituição de ensino público superior localizada no município de Mossoró, Rio Grande do Norte, Nordeste brasileiro. Nessa instituição eu componho o curso de Direito, faço parte do seu corpo docente e coordeno o programa de extensão Centro de Referência em Direitos Humanos do Semiárido. Esse programa ele tem o objetivo de desenvolver ações voltadas para a promoção de uma educação em direitos humanos, uma educação inclusiva, que promova uma cultura de respeito aos direitos fundamentais da nossa população. Mais especificamente, eu coordeno o eixo de gênero e diversidade e educação popular, é um eixo voltado para a promoção, difusão de ações de pesquisa e extensão que discutam os direitos das mulheres e da população LGBTQIA+, e eu estou à frente desse eixo há 6 anos. Antes de iniciar uma apresentação dos objetivos desse encontro e do que a gente vai debater na disciplina, eu também gostaria de me apresentar. Eu sou formada em Direito pela Universidade Federal da Paraíba, eu sou mestre em Ciências Jurídicas também pela Universidade Federal da Paraíba e eu sou doutora em Direito pela Universidade de Brasília. Ao longo da minha trajetória acadêmica, eu desenvolvi ações de pesquisa e de extensão voltadas para a compreensão dos direitos humanos, de sua história, sua filosofia, e também voltadas para o debate mais intenso sobre os direitos das mulheres e de outros grupos vulneráveis na nossa sociedade. Foi com muito prazer que eu recebi o convite para participar dessa ação. Uma ação de grande relevância política e social, especialmente de conquista dos direitos das mulheres, e eu me sinto muito honrada de poder fazer parte, integrar a equipe docente, a equipe de professores e professoras que vão discutir temas tão importantes relacionados às questões dos direitos das mulheres nesse contexto que nós estamos vivendo. Bom, o objetivo desse encontro é debater o que é a violência de gênero, como é que ela se manifesta, quais são suas formas, quais são suas maneiras de incidência e, por outro lado, também debater a violência institucional e simbólica de gênero, especificamente tentando compreender como é que essa violência ela aparece no cotidiano do Poder Judiciário brasileiro e também no próprio fazer do direito, na construção do direito, dos seus significados, da sua rede de proteção. Então, o objetivo da nossa aula, de certa maneira, é compreender, de um lado, o que é a violência de gênero, a violência baseada nessas desigualdades sociais, e, por outro lado, verificar como é que essa violência ela acaba aparecendo, seja de forma escancarada ou seja de uma forma sutil, dentro dos bastidores do fazer jurídico, na formação dos juristas e também no cotidiano do Poder Judiciário brasileiro. Então, diante disso, eu pretendo desenvolver esse conjunto de questões em 3 momentos. No primeiro momento, eu pretendo debater o que é gênero, como é que essa categoria nasce dentro dos estudos das mulheres e dos estudos feministas, e tentar compreender quais são as implicações políticas e teóricas da utilização dessa categoria analítica, para em seguida compreender o que é e em que consiste a violência de gênero, quais são as modalidades dessa violência de gênero e, num terceiro momento, compreender como essa violência de gênero ela aparece no cotidiano do Poder Judiciário brasileiro e do próprio fazer jurídico. Então, eu vou tentar desenvolver o nosso momento na interligação entre esses 3 conteúdos.
E eu vou tentar dividir esses 3 conteúdos em mais ou menos 10 a 15 minutos para que a gente se debruce sobre cada um deles. Bom, o meu contato, ele vai ser entregue para vocês junto com os materiais, e qualquer dúvida ou questões que queiram podem entrar em contato comigo por meio do e-mail gilmara.medeiros@ufesa.edu.br, e eu estarei à disposição para auxiliá-las e auxiliá-los, né, na fixação desses conteúdos e para os debates e discussões que porventura vocês queiram fazer. Bom, diante do que eu coloquei como objetivos traçados para esse momento de explicação, eu queria começar refletindo sobre como nasce a categoria violência de gênero, né? O que ela é, o que ela consiste, como é que essa palavra ingressou no nosso vocabulário, dentre outras questões. Bom, primeiramente, é inegável, e a gente não pode se olvidar de falar disso, é que a categoria gênero ela nasce dentro de um conjunto de formulações teóricas vinculadas aos estudos sobre as mulheres, também chamados de estudos feministas. E a gente precisa compreender um pouco a abrangência e o alcance desse termo para poder se debruçar sobre a importância dessa categoria, que é a categoria gênero, para os estudos que são feitos contemporaneamente. Bom, o feminismo, né, ele vai se desenvolver como um movimento político, como um movimento social, a partir do final do século XIX, e vai ter um desenvolvimento mais forte no chamado século XX. Há algumas estudiosas, né, frequentemente separam os feminismos nas suas ondas, né, em fortes correntes do movimento, que se desenvolveram em determinados períodos históricos, mas a gente pode caracterizar o feminismo como um movimento social, não é? Formado por mulheres, constituído por mulheres, que num determinado momento da história, né, depois de terem traçado ao longo de vários e vários séculos estratégias de resistência às múltiplas opressões que vivenciam, resolvem organizar-se e autodenominar-se com essa nomenclatura para representar, né, a sua forma de sublevar-se, né, de se colocar contra um conjunto de desigualdades e um conjunto de medidas, práticas que as menosprezavam, que as subalternizavam e as colocavam numa condição diferente e inferior à condição masculina, à condição dos homens na nossa sociedade. Então, o feminismo, ele não é um movimento uníssono, ele não é um movimento simples, pelo contrário, né? Ele é formado por um conjunto de atitudes múltiplas, diversas, formadas por diferentes mulheres, e esse conjunto múltiplo de atitudes diversas diante da opressão feminina vão construir estratégias políticas para alcançar a igualdade pretendida, alcançar a participação das mulheres na política, ou até mesmo para se colocarem de forma mais radical diante do projeto de sociedade que nos é imposto. Mas esse conjunto de estratégias, ele vai se estabelecer em duas frentes. Primeiro, porque as mulheres vão se organizar politicamente como um movimento social, né, nas sociedades ocidentais, mais especificamente. E segundo, porque na medida em que essas mulheres começam a se organizar politicamente, elas também vão sentir que vão esbarrar num modo de fazer a ciência, e esse modo de fazer a ciência muitas vezes se colocou como cego às desigualdades que as mulheres vivenciavam. Então elas começam a perceber que algumas categorias científicas, que alguns conjuntos de explicações sociais sobre a natureza das opressões, sobre as desigualdades sociais, não contemplavam ou não vislumbravam necessariamente os problemas que eram relativos e pertinentes às mulheres e às diferentes mulheres, as mulheres negras, as mulheres lésbicas, as mulheres de classe média, enfim.
E quando elas se deparam com esse conjunto de explicações das ciências sociais, isso porque essas mulheres, elas quando se colocam politicamente contra a opressão feminina, elas vão, contra a opressão, né, das mulheres, elas vão se deparar com a necessidade de explicar teoricamente por que essa diferença e essas desigualdades entre homens e mulheres não eram naturais. E por que essas desigualdades, em não sendo naturais, poderiam ser, portanto, superadas por meio da ação política e da incidência política delas no mundo. Então, nesse sentido, elas vão começar a produzir, teoricamente, uma série de conceitos, de categorias e de chaves explicativas que visavam dar conta do problema do porquê que as mulheres eram submissas. Né? O que é que explicava a violência que era praticada contra a mulher? Mais do que isso, o que é que explicava que a autoridade masculina fosse considerada como uma autoridade natural? O que é que explicava que o trabalho da mulher fosse considerado que o trabalho, sobretudo o trabalho reprodutivo, que era o trabalho desempenhado pela maioria das mulheres, fosse considerado um trabalho improdutivo, um trabalho que não tinha serventia, onde é que se ancorava certas ideias de que algumas características eram peculiares das mulheres e não dos homens. Então, quando elas começam a se debruçar sobre essas perguntas, sobretudo com o objetivo de criarem estratégias científicas e políticas para superar as desigualdades entre homens e mulheres, elas começam a produzir um novo saber, elas começam a produzir o que a gente chama de uma epistemologia feminista. Obviamente, essa epistemologia feminista ela não é uma epistemologia pura, ela dialoga com várias filosofias contemporâneas, né, que estão colocadas no nosso universo, no nosso mundo, mas elas vão trazer um olhar peculiar para a condição feminina, para a condição das mulheres. E ao se debruçarem sobre a condição das mulheres, essas feministas elas vão paulatinamente descobrindo e vão desvelando conceitos que vão ser bastante importantes para o nosso universo explicativo. Então, a gente pode, né, para tentar sintetizar isso que eu quero dizer aqui, situar o feminismo como um movimento múltiplo, plural, constituído de diversas frentes, que tem tanto um objetivo político de incidência no mundo concreto, não é, com o objetivo de emancipar as mulheres, né, de lhes dar uma condição de plena capacidade de viver num mundo sem violência, de viver num mundo onde seus direitos sejam plenamente reconhecidos e efetivados, um mundo que supere as barreiras, né, institucionais, sociais, culturais que são colocadas para essas mulheres e que lhe colocam numa condição de desigualdade perante os homens. Para além disso, né, esse movimento, quando ele reivindica essa pluralidade do ser feminino, essa pluralidade de estratégia, ele também vai reivindicar o fazer de uma nova epistemologia. E ele vai manejar recursos, né, ele vai manejar de estratégias e de categorias do conhecimento científico que vão ser, digamos, novas lentes e novas categorias para analisar o problema da submissão feminina. Bom, diante disso, dentro dos estudos feministas e dentro dos estudos, portanto, dos estudos produzidos por mulheres, né, com o objetivo de compreender a situação da mulher nesse contexto, que a gente vai ver o desenvolvimento de uma categoria analítica muito importante, que é a categoria gênero. E essa categoria analítica, ela vai nascer de uma necessidade que as mulheres vão precisar demonstrar de que as diferenças entre homens e mulheres, elas não são diferenças biológicas, elas não são diferenças naturais. Porque muitas das teorias científicas produzidas por homens, em sua maioria, buscavam explicar as diferenças, as desigualdades sociais entre homens e mulheres com base numa diferença sexual. Isso quer dizer o quê? Ancorar
essa desigualdade como uma desigualdade natural, porque homens e mulheres são biologicamente diferentes uns dos outros e, portanto, essa diferença sexual determinaria a desigualdade que era estabelecida nas relações sociais. E as feministas, digamos assim, né, essas primeiras estudiosas, elas vão observar que aquilo que é caracterizado como o feminino e aquilo que é caracterizado como o masculino não eram dados da natureza, né? Não eram baseados numa diferença cromossômica, né? Ou numa diferença de genitália, como pretendiam, né, alguns teóricos desse momento. Mas sim, essas diferenças eram socialmente construídas. E para enfatizar essa diferença social, ou seja, uma diferença que se reverte numa desigualdade social, as mulheres, né, elas vão construir uma categoria muito importante para os estudos feministas, que vai ser a categoria gênero, né? E agora vamos tentar compreender o que significa essa categoria gênero. Bom, a ideia de gênero, né, essa palavra, ela vai surgir especialmente no feminismo anglo-saxão, ou seja, feminismo de origem inglesa e americana, onde vai ter uma grande profusão, né, de textos analíticos sobre a condição das mulheres, e ela vai derivar da palavra gender, né? Essa palavra ela vai nascer em oposição à palavra sex. O que as mulheres querem demarcar com isso nesse momento, né? Elas querem dizer que não é o sexo biológico que determina o nosso estar no mundo, não é? Mas sim as construções sociais que são realizadas aqui, né? Ou seja, os papéis, as expectativas que passam por um sistema de controle dos corpos femininos. Essa ideia de gênero, ela vai se tornar célebre, né, com a frase lá ainda na metade do século XX, quando a Simone de Beauvoir publica pela primeira vez O Segundo Sexo, no qual ela vai dizer a frase, né, que se tornou bastante famosa, né? Não se nasce mulher, torna-se mulher, né? Ou seja, o ser mulher não é um destino biológico previamente traçado, né? Esse ser mulher, ele é construído, ele é estabelecido, né, por várias questões que nos moldam como mulheres e nos moldam como homens. Então, homens e mulheres, eles não têm uma natureza pura, né? Eles não têm uma natureza pré-estabelecida pelo sexo como eles nascem. Não está lá na nossa formação genômica que nós vamos ser submissos, que nós vamos ser doces, que nós vamos ser brutais, que nós vamos ser fortes. Não se encontra nessa natureza cromossômica, essa determinação. Essa determinação, ela é social e ela vai sendo construída ao longo de vários e vários séculos, né? Ela vai sendo construída ao longo da história das mulheres na humanidade e vai sendo reforçada e reproduzida, né, por instituições milenares, como a família, como o casamento, como a escola, como a igreja, a própria sociedade. Então, todos esses locais que nos formam subjetivamente, socialmente como seres humanos, vão ser responsáveis, né, por desde o momento do nascimento de um indivíduo, o determinado indivíduo, moldá-lo, né, e de formatá-lo para que ele seja aquilo que se espera que ele seja de acordo com o seu sexo biológico. Obviamente, quando as feministas vão empregar a palavra gênero, elas querem demarcar, não é, que o ser mulher, esse ser que não é único, né, é um ser bastante múltiplo e diferente, ele vai ser marcado, ele vai ser moldado, não é, de acordo com as expectativas sociais, e que essa questão, não é, ela não é uma questão, como eu disse, natural, ou seja, biologicamente determinada,
mas sim uma construção social estabelecida por vários autores de nossa vida, né? Por vários espaços que nós ocupamos. E essa construção, ela vai estar bastante arraigada no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, tanto por ser bastante antiga, ao ponto de que a gente perde a dimensão de como ela começa, por que ela continua, o que é que explica o seu desenvolvimento, a sua permanência na nossa sociedade. Mas mais do que isso, ela vai refletir uma relação de poder, né? Ou seja, há aqui uma relação de poder historicamente estabelecida, no qual os homens, né, ou seja, essa sociedade que vai privilegiar, né, o poder do homem, o poder do macho, ela vai determinar qual que é o papel que deve ser ocupado pelas mulheres, que características são esperadas das mulheres, que sobrecarga de trabalho também se deseja e se esperam sobre elas. E isso, obviamente, vai ser legitimado ao longo desses séculos, vai ser legitimado pela família, pelo Estado, pelas relações produtivas, pela igreja e pelo próprio direito, né? Ou seja, o universo jurídico ele vai ser bastante importante na normalização, na conformação e no estabelecimento, né, de expectativas para esses sujeitos e para essas sujeitas. Bom, dito isso, algumas estudiosas, né, algumas estudiosas e estudiosos do nosso universo, né, das ciências sociais, sobretudo, vão observar que existe um poder que estar aqui colocado, né, é um poder que não se encontra necessariamente, é um poder que está em todas as nossas relações sociais e que vai nos moldando enquanto sujeitos e sujeitas, e esse poder reforça o papel de uma determinada autoridade, que é a autoridade masculina. Dito isso, né, algumas estudiosas, não todas, vão caracterizar essa autoridade masculina num tipo de sociedade que vai se desenvolvendo ao longo da história, né, e que vai organizar essa cadeia de submissão das mulheres. E a essa sociedade, alguns feministas vão chamar de patriarcado. Ou seja, o patriarcado, um sistema socialmente estabelecido que vai explorar o trabalho feminino, invisibilizando a existência desse trabalho, especialmente no que diz respeito à divisão sexual do trabalho, que vai separar o trabalho produtivo do trabalho reprodutivo e vai naturalizar o trabalho reprodutivo como um trabalho próprio das mulheres. Então não é à toa, né? Não aleatoriamente, as mulheres vão ser socialmente consideradas as responsáveis pela reprodução da vida. Ou seja, o cuidado com a fabricação dos outros seres humanos que na nossa sociedade servirão de mão de obra e trabalho. Então as mulheres vão ser responsáveis por procriar e por cuidar da cria, não é? E de alimentar e fazer todas as tarefas que cotidianamente são necessárias, como as tarefas de limpeza, como as tarefas de cozinhar os alimentos, né, como a tarefa do cuidado das crianças, que formam, né, e que sustentam a mão de obra produtiva, ou seja, a mão de obra que vai ser responsável pelo trabalho. Esse trabalho, o trabalho reprodutivo, ele não só é um trabalho não pago, como ele sequer é considerado um trabalho no nosso universo, né? E mais do que isso, ao longo da história e da trajetória política da nossa humanidade, esse trabalho deixou de ser uma obrigação comunal, uma obrigação de todos, e ele foi sendo feminilizado, ou seja, ele foi sendo atribuído como uma característica natural das mulheres, ao ponto de que nossa sociedade, né, ela se produz e se reproduz repetindo a ideia de que as mulheres naturalmente são cuidadoras, de que as mulheres são naturalmente mães, de que as mulheres gostam dos cuidados domésticos e dos afazeres domésticos, e a gente vai tendo uma formação voltada para isso.
Para além disso, obviamente, o patriarcado é um sistema de domínio do corpo das mulheres, né? E esse sistema de domínio é praticado pelos homens, ainda que não conscientemente, e ele vai estar atrelado às nossas instituições, né? Ou seja, ao Estado, ao universo jurídico, a igreja, a escola, né? Então, vários locais que nos formam como seres humanos vão estar dentro dessas relações de poder. E esse sistema, né, ele vai tratar a autoridade masculina como uma autoridade natural. Da mesma forma em que o trabalho da reprodução vai ser considerado um trabalho especificamente das mulheres, dentro desse sistema, os homens também vão ser considerados autoridades naturais. Então, da mesma forma em que se espera que as mulheres devotem ao trabalho do lar, ao cuidado das crianças, aos afazeres domésticos, né, sejam atribuídas características femininas, né, ou seja, de uma feminilidade como características inerentes dessas mulheres, os homens vão ser forjados como autoridades naturais, autoridades, portanto, titulares naturais da posição de poder, da posição de comando, né, e as mulheres titulares naturais da condição de obediência, da condição de submissas. E dentro dessa naturalidade, né, que vai sendo atribuída a homens e mulheres nessa formação social, atrelada, né, ao exercício do poder, está o exercício da força, né, o exercício do domínio, o exercício da violência, quando aquele a quem se dirige a ordem desobedece. Então, essa construção social reforça o local da mulher de submissão, mas mais do que isso. Como a mulher é considerada um objeto da obediência masculina, ela também vai ter o seu corpo, né? O seu trabalho explorado e o seu corpo considerado uma propriedade a serviço dos homens. Isso se reflete, por exemplo, no casamento, isso se reflete, por exemplo, no contrato sexual, ou seja, numa obrigatoriedade simbólica de que as mulheres prestem serviços sexuais aos homens. Isso vai se refletir no controle sobre os seus corpos e na sua própria procriação, ou seja, o forte interesse que o Estado possui de que as mulheres procriem, tenham filhos e o controle da sua escolha ou não pela maternidade, dentre outras questões. Mas o que nos chama mais atenção aqui, né, no sentido do que eu venho atribuindo nesse momento, é de que esse patriarcado, obviamente, como um sistema, né, ele vai se articular com outras modalidades de exploração, né, e de submissão dos sujeitos sociais do nosso mundo. Então, não é à toa que contemporaneamente nós compreendemos que esse sistema, né, que explica a autoridade do macho, a autoridade do homem e a submissão feminina, ele vai se articular com outros sistemas, né, que eles vão formar entre si uma espécie de nó. Uma estudiosa brasileira muito famosa, a Safiotti, ela vai falar que existe aqui um imbricamento entre eles, né? Eles formam um nó. E esse nó, ele vai explicar pra gente como é que esses sistemas combinados, eles vão atuar de diferentes formas na exploração e submissão de diferentes mulheres, porque esses sistemas aos quais me refiro, o capitalismo como sistema de exploração do homem pelo homem, né, dos homens entre si, homens e mulheres, o racismo, né, como uma forma de exploração dos corpos negros e colonizados, e o patriarcado, né, como um sistema de submissão e exploração dos corpos das mulheres. Esses sistemas, eles se encontram hoje embrincados, né, e eles servem para explicar para a gente o porquê da reprodução de situações de desigualdade e de violência. Isso porque, como essa autoridade ela é considerada natural, né, ou seja, como o pater, o homem, o macho, né, ainda que esse patriarcado
ele não seja plenamente verificado como nas sociedades tradicionais, né, como a gente encontraria alguns séculos atrás, ele persiste e ele se modificou e ele vai se moldando às novas relações que são estabelecidas entre nós. Mas isso não significa dizer que a gente não viva, né, sob um processo que está estruturado na nossa sociedade, no Estado, nas nossas instituições, e que reforcem um papel de submissão para as mulheres, e esse papel ele vai sendo reforçado, seja pela divisão sexual do trabalho, seja pelo reforço cultural, não é? Seja pelos símbolos da violência que vão ser transmitidos a partir daqui. Bom, dentro disso, patriarcado e gênero constituem duas tradições diferentes da teoria feminista. Isso porque os estudos de gênero, quando eles enfocam especialmente no aspecto cultural, né, eles nos demonstram que nós não estamos falando apenas de mulheres quando falamos de gênero, né? Nós estamos falando de uma característica relacional, ou seja, é por essa razão que muitas estudiosas, como a própria Saffioti, vão utilizar relações de gêneros, relações patriarcais de gênero, ou seja, vão entender que existe sim uma forma social estruturante da nossa relação, né? Relacionada com o modo de produção e reprodução da nossa vida, que se dá nesse brincamento entre capitalismo, racismo e patriarcado, mas isso vai ser refletido nas relações sociais que nós estabelecemos uns com os outros na nossa sociedade. E quando a gente utiliza essas relações patriarcais de gênero, nós estamos, na verdade, observando o quê? A gente está voltando os nossos olhos para as relações de poder que existem entre homens e mulheres, mas não só entre homens e mulheres. A gente está voltando os olhos para a produção da feminilidade e da masculinidade. A gente está voltando os olhos para a construção daquilo que é atribuído ao ser mulher e aquilo que é atribuído naturalmente ao ser homem. Feminilidade e masculinidade também vão ser utilizadas para subjugar outros sujeitos que não se adequam necessariamente a esses padrões estabelecidos. E especialmente quando a gente coloca uma outra categoria aqui para jogo, né? Para dentro dessa dinâmica, para dentro dessa balança. E essa categoria a qual me refiro é a categoria da sexualidade. Isso porque, ao mesmo tempo em que a gente constrói mulheres e homens na nossa sociedade, mulheres como submissas a homens e mulheres como detentoras de uma feminilidade natural, ou seja, de uma predisposição para o trabalho doméstico, uma predisposição para o cuidado das crianças, uma predisposição para a submissão, para a docilidade, para o carinho, e os homens atrelados à virilidade, ao poder, ao espaço público, a cultura, a força, todos sinônimos, né, que emanam aí disso que se chama masculinidade. Nós também atrelamos a isso uma forma específica de viver a sexualidade. E essa forma específica de viver a sexualidade, ela também é socialmente determinada, né, como considerada a forma padrão e não a forma desviante. Então, essa forma de viver a sexualidade, ela vai ser construída a partir de uma ideia heteronormativa. Ou seja, né, homens e mulheres não só devem ser homens e mulheres dentro desses padrões, né, do que se espera de um homem e do que se espera de uma mulher socialmente, como também esses homens e mulheres devem sentir atração uns pelos outros, ou seja, mulheres devem sentir atrações por homens e homens devem sentir atrações por mulheres. Mas isso, obviamente, exclui uma gama inúmera de sujeitos, até mesmo porque, né, os estudos de gênero, eles também vão demonstrar para a gente que, da mesma forma em que
o ser homem e o ser mulher são construídos socialmente, o sexo ele também pode ser construído socialmente. E a gente vai perceber, né, a gente vai começar a compreender e se aproximar de pessoas que não se identificam, não é, com, digamos, as características sexuais do seu nascimento, né? Ou seja, que constroem, desenvolvem uma identidade que é divergente da identidade ou do órgão genital com o qual nasceram. E essa possibilidade de fabricar o ser homem, de fabricar o ser mulher, vai nos levar a compreender que existem pessoas, né, que simplesmente não se encaixam dentro dessas duas categorias, dentro dessas duas chaves. Assim como existem mulheres que não vão ser femininas, assim como existem homens que não serão masculinos, né, dentro dessas categorias. E todos esses sujeitos sofrem violências, né? Violências praticadas por essas expectativas sociais, e sempre que essas pessoas não respeitam ou não cumprem essas expectativas sociais, elas serão alvo de uma violência muito brutal. Essa violência, ela acontece desde cedo, ela acontece desde o momento em que nós somos crianças, por exemplo, meninas, e temos a orelha marcada com um brinco, né, que é para marcar no nosso corpo o fato de que nós somos mulheres. Ou desde o momento em que as cores são designadas, né, que as brincadeiras são determinadas, ou seja, desde muito cedo a nossa sociedade nos molda dentro de padrões de gênero, né, para sermos as mulheres que essa sociedade espera que nós sejamos e os homens que essa sociedade espera que nós sejamos. E, ao mesmo tempo em que a sociedade faz isso, ela oculta, invisibiliza e delega à marginalidade todos aqueles que não se encaixem dentro dessas duas caixinhas, né? Todos aqueles e aquelas que não performem, que não se aproximem, né? Seja da orientação afetiva socialmente esperada, seja porque, enfim, né? Se desenvolveram com identidade de gênero diferente, né? Enfim. Então, dentro de toda essa gama, a resposta que a sociedade dá para tudo isso é a resposta da violência, né? Então, essas relações heteropatriarcais, né? Ou seja, relações que impõem uma divisão sexual do trabalho, que impõem uma forma de violência muito brutal na formação desses indivíduos, elas são a base da nossa formação social. Claro, né? Essas relações, elas estão tão na base da nossa formação social que muitas vezes, né, e acho que essa é uma característica importante do patriarcado e dessa conformação cultural, essas relações, elas não são vistas como relações violentas, né? Isso porque elas fazem tão parte do nosso cotidiano, elas estão tão arraigadas à forma como nós fomos formados como homens e mulheres, que muitas vezes nós não somos capazes de enxergar a violência que se encontra por trás de um determinado comando, por trás de uma determinada exclusão, por trás de uma determinada ordem ou de uma determinada expectativa de papel a ser cumprido e que é exigido de homens e mulheres. Claro, isso se reverte, né, numa formação cultural que vai moldando os nossos sujeitos e que vai naturalizando essas relações de forma de uma forma tão grande que nós não nos damos conta muitas vezes de que essas relações, elas são relações violentas, né? E aí chegamos a uma outra característica que entra aqui para o que nós precisamos refletir. O que é a violência, né? Ou seja, a violência é o uso, o exercício da força, o exercício da coação, é uma obrigação que é dirigida a uma outra pessoa, né? Que desrespeita a sua
vai impô-la uma série de transtornos, de malefícios, né, de adoecimentos, de tristezas. E essa violência, ela é constitutiva do poder, claro, né? Ela faz parte do exercício desse poder, né? Do poder do homem sobre as mulheres, né? Do poder que é estabelecido dentro dessa sociedade. Não é à toa que quando nós observamos, né, para além das formas, né, de a domesticação de quem nós somos, né, homens e mulheres, nós podemos observar que ser mulher em nossa sociedade, né, de que as mulheres em geral em nossa sociedade e os sujeitos e sujeitas considerados femininos, né, estão associados a características como fraqueza, subalternidade. E sempre que essas pessoas desviam daquilo que é esperado delas, ou sempre que uma exigência lhes é colocada e que elas não cumprem essa exigência, elas sofrem um tipo de retaliação e de violência. Então, não é à toa, né, que a violência contra as mulheres ela se manifeste de forma tão grande na nossa sociedade. Ou seja, como um poder, não é? Quase como uma forma que os homens encontram de disciplinar suas mulheres, né? Justamente porque culturalmente está arraigada uma ideia de que essas mulheres são sua propriedade, justamente porque sistemicamente essas mulheres deveriam fazer os serviços domésticos. Então, quando elas não fazem, elas devem, né, sofrer as represálias disso. Culturalmente está arraigada a ideia de que a mulher deve servir sexualmente ao homem. Quando ela não faz, isso pode refletir numa violência sexual praticada contra os seus corpos. E assim nós vamos sendo moldados e moldadas, né, como seres cuja violência é constitutiva da nossa formação como sujeitos e sujeitas nesse nosso universo e nesse nosso mundo. Bom, dito isso, eu devo partir para entender o que é, portanto, a violência de gênero. Bom, se o gênero é, portanto, uma categoria relacional, uma categoria de análise, como diria John Scott, né, uma categoria de análise histórica que nos auxilia a compreender a produção das diferenças e desigualdades entre homens e mulheres, ou seja, que nos ajuda a entender como essas diferenças e desigualdades não são naturais, mas construídas socialmente, como elas estão perpassadas por relações de poder, por relações que oprimem determinados sujeitos e sujeitas na nossa sociedade. A gente consegue entender também como é que essa relação, ou seja, o gênero vai produzir os símbolos, né, vai produzir significados, vai atribuir características, né, e vão reforçar estereótipos, padrões, papéis, né, específicos e relativos a homens e mulheres. Então, quando a gente fala em violência de gênero, nós estamos nos referindo a todo um universo de violências e de práticas que são cometidas contra determinados sujeitos, né, em razão desses papéis e expectativas que são socialmente determinados. Sejam elas com relação à sexualidade desses sujeitos, sejam elas com relação à sua identidade de gênero, sejam elas com relação à submissão, né, ou a forçar a submissão dessas pessoas por serem mulheres, né, ou por serem sujeitos considerados femininos. Então, toda essa formação do que é o feminino, do que é o masculino e a submissão do feminino ao masculino, essa hierarquização, e essa hierarquização que muitas vezes vem pelo meio da força, pelo meio da coação, né, pelo meio da imposição, nós vamos chamar de violência de gênero. Então, a violência de gênero, ela vai ser dirigida a vários e várias sujeitas, né? Ela não vai ser dirigida apenas às mulheres. As mulheres são uma das principais, digamos, vítimas desse tipo de violência.
mas ela vai ser dirigida a toda aquela sujeito, né? Aquele sujeito que não se encaixe, né, dentro dos padrões que são socialmente determinados e das expectativas que são socialmente construídas para o gênero feminino ou para o gênero masculino. Então essa violência de gênero, ela pode ser dirigida a mulheres, a crianças e adolescentes, a idosos, né, a pessoas LGBTQIA+, ou seja, a todas aquelas pessoas que não se encaixam por alguma razão, né, a essa imposição realizada, né, por esse padrão normativo que é o padrão masculino, digamos assim, né, o determinado pelo poder masculino, pelo poder do homem na nossa sociedade. Bom, já dentro dessa categoria, né, que a gente vai chamar de violência de gênero, que pode, por exemplo, para a gente, né, pensar, ela pode acontecer, por exemplo, na discriminação, né, no preconceito contra as pessoas LGBTQIA+, ela pode acontecer no extermínio de homossexuais na nossa sociedade, por exemplo, né? Ela pode aparecer quando se exige, né, que as mulheres sejam de determinada maneira, né? E quando elas são punidas por não serem dessa maneira, por exemplo, castas, por exemplo, consideradas puras, né? Por exemplo, a não terem a sexualidade heterossexual, por exemplo, dentre outras questões. Então, essa violência de gênero, ela é mais múltipla, né? Porque ela atinge uma gama mais variada de sujeitos e sujeitas. Ao passo que a violência contra a mulher, né, ela é direcionada às mulheres, né, às múltiplas mulheres, as mulheres brancas, as mulheres negras, as mulheres trans, as mulheres indígenas, as mulheres quilombolas, enfim. Essa forma de violência, ela se dirige à mulher pelo fato dela ser mulher. E ela se dirige a essa mulher justamente porque dela se espera um papel de submissão e de propriedade dos homens dentro da nossa sociedade. E ela vai se refletir em vários aspectos, porque a violência contra a mulher, ela é todo tipo de ação ou omissão, não é? Que implique na redução da integridade, né? No ataque à integridade física, moral, psicológica, patrimonial, sexual das mulheres. Então, a violência física propriamente dita, a violência sexual, a descredibilidade, a má fama, né? O ataque à reputação, a usurpação dos bens, né? Todas essas questões vão estar dentro desse universo da violência contra as mulheres. E dentro dessa categoria, né, violência contra as mulheres, a gente ainda vai encontrar, por sua vez, a violência doméstica e familiar, né, que é aquela que é praticada contra as mulheres dentro do espaço doméstico, ou seja, dentro do espaço familiar, ou seja, do espaço no qual ela desenvolve as suas relações afetivas. E historicamente, socialmente, esse é um espaço considerado mais propício para o desenvolvimento desse tipo de violência, justamente porque o espaço doméstico, o espaço do lar, era o espaço próprio e natural do poder do pater, né? Do poder do homem, do poder do pai, do poder do marido, enfim, o poder do macho dentro dessa sociedade. Então, não é à toa que uma boa parte das reivindicações das mulheres, das feministas, né, do movimento no último século, especialmente a parte da segunda metade do século XX, foi reivindicar que o pessoal era político, né? Ou seja, o espaço privado, o espaço doméstico, né, esse lugar em que as paredes nos enclausuram, né, eles também são de interesse público, porque é nesse espaço onde uma gama variada de violências são praticadas, né, e as mulheres são muitas vezes vítimas de situações que ceifam sua própria vida, né, ou que degradam a sua saúde mental ao longo de várias, enfim, por muitos anos, né, por décadas, enfim.
a necessidade que esse movimento implicou, né, e demonstrou de romper com o silêncio, de romper com as múltiplas formas de violência que muitas vezes, né, na nossa sociedade foram consideradas como naturais do homem, né, como naturais do seu dever como pai, do seu dever como marido, e muitas cobranças e exigências que hoje nós enxergamos como violências que foram cobradas como naturais das mulheres. E sempre que se desvirtua desse espaço, elas sofrem fortes consequências dessas determinações sociais. Bom, dito isso, quando a gente pensa as violências de gênero, portanto, a gente percebe que elas atuam em várias frentes, né? Ou seja, essas violências elas podem aparecer nas nossas relações sociais, nas nossas relações intersubjetivas, afetivas, familiares, enfim. E essas violências elas também aparecem nos símbolos, nas imagens, nos valores, né? Naquilo que vai ser propagado e reproduzido socialmente. Então, não à toa que muitas dessas formas, né, muitos desses papéis e expectativas, eles foram paulatinamente sendo naturalizados e eles estão tão arraigados ao nosso cotidiano e ao nosso imaginário social que nem sempre nós refletimos, né, ou paramos para pensar como eles são violentos e como eles contribuem para a manifestação de uma violência mais visível, né, mais notória dentro da nossa sociedade. E a esse tipo de violência, né, essa violência que aparece nos símbolos, né, aparece nas nossas manifestações culturais, aparece na forma como nós representamos as mulheres, né, aparece na forma como nós representamos a feminilidade, elas vão ser chamadas de violências simbólicas, né? Elas são simbólicas não porque elas sejam menos violentas, não porque elas sejam menos brutais, né? Que a violência física, que o estupro, por exemplo, como um ato brutal da violência sexual, mas porque elas estão tão entronizadas, né? Elas estão tão elas estão tão conectadas com o fazer da nossa sociedade, né, no moldar da nossa sociedade sobre o que é ser homem e o que é ser mulher, que elas nem sempre são percebidas como violências, né, e elas aparecem na televisão, na música, nas artes, nos ritos, né, nos processos, na maneira como são tratadas as mulheres. Enfim, e por isso que ela é simbólica, né? Justamente esse caráter que ela vai ter de difusa, a sua sutileza na demonstração. Como eu disse, essa sutileza não significa dizer que ela seja praticada sem o uso da força, né? Mas nem sempre a força precisa ser utilizada para que ela seja concretizada. Justamente porque ela é amplamente aceita socialmente. E ela é amplamente aceita socialmente porque o processo de produção e reprodução vai fabricando essa legitimidade, né? Vai fabricando essa aceitação e vai retirando da gente o peso, né, desses atos, ou invisibilizando o peso que esses atos têm para a vida das mulheres e dos sujeitos femininos na nossa sociedade. Dito isso, eu quero parar agora para que a gente pense um pouco a respeito da relação que existe entre esses conceitos que nós acabamos de trabalhar, ou seja, o conceito de patriarcado e o conceito de violência de gênero, e as relações institucionais, sobretudo aquelas relações que que existem, né, dentro do fazer do direito, seja do fazer da criação do direito, né, da produção legislativa, da produção normativa direcionada às mulheres, seja, por outro lado, no fazer do direito no seu cotidiano, na prática jurídica, no dia a dia dos tribunais, no processo de interpretação das normas. Então, a gente vai tentar pensar um pouco agora e refletir como
A violência de gênero e a violência contra as mulheres, ela aparece, né, dentro do direito, como ela vai ser um objeto de construção do próprio direito. Tá? Então é isso que a gente vai tentar refletir a partir desse momento. Bom, agora que a gente conseguiu compreender um pouco como é que essas desigualdades e diferenças são produzidas e reproduzidas socialmente e como elas se refletem, né, e se caracterizam numa violência, né, ou seja, numa violência de gênero, numa imposição de formas de viver a masculinidade e a feminilidade e uma forma de subjugar esses corpos para que eles se adequem a essas expectativas, esse sistema, né? Nós podemos pensar um pouco o papel que desenvolvem as instituições, né? E a gente pode pensar um pouco mais, sobretudo, o papel que é desenvolvido pelo direito. Então, primeira coisa que eu convido vocês, que são magistrados, magistradas, operadores, operadoras, do direito como um todo, advogados, advogadas, promotores, promotoras, defensores, defensoras, etc., a gente não pode pensar o direito como um fenômeno isolado do mundo social que o circunda, né? Muito pelo contrário. O direito ele não está enclausurado nos castelos das cortes e certamente seus magistrados, magistradas, seus operadores como um todo participam dessa sociedade e dividem com essa sociedade seus valores e são, né, obviamente, convidados, são formados dentro desse sistema, dentro dessa perspectiva. Então, quando a gente começa a desmistificar esse caráter, né, do direito como um objeto autônomo, como um objeto neutro, como um espaço apenas positivo, a gente começa a perceber que na formação dos juristas, na formação da própria lei, na aplicação e interpretação do direito, nós vamos encontrar elementos muito fortes do sistema que nos molda, do sistema que forma as nossas subjetividades enquanto seres humanos nesse espaço. E essas diferenças e desigualdades de gênero também vão ser sentidas dentro do sistema jurídico. Seja do ponto de vista quando a gente observa a produção do direito, né? Ou seja, de onde emana o direito, as suas fontes de produção, a criação normativa, seja quando a gente observa a instituição jurídica como o poder judiciário, a sua composição e os discursos, né, que muitas vezes são proferidos dentro das sentenças, dos acórdãos, dos julgamentos de turmas colegiadas e assim vai. Então, tudo isso, né, obviamente, se esse sistema jurídico está dentro de uma sociedade que se organiza com base numa divisão sexual do trabalho e com base, né, num padrão de reprodução das desigualdades de gênero e da dominação dos corpos femininos, obviamente o sistema jurídico ele também vai espelhar isso, né, e ele vai demonstrar a cristalização de certos aspectos dessa sociedade dentro da sua organização e da sua composição. Mas mais do que isso, a gente precisa pensar que nessa sociedade, né, o sistema jurídico ele é dúbio, né? Em que sentido? Ele é dúbio porque ao mesmo tempo em que ele normaliza, em que ele tipo de emancipação, algum tipo de autonomia. Então não dá para a gente pensar o direito apenas como um objeto de dominação. Tampouco dá para a gente pensar o direito apenas como um objeto de emancipação e de libertação desses sujeitos. Ele tem sido os dois na nossa história contemporânea, né? Porque ao mesmo tempo em que ele emancipa, ele normatiza, ele fixa, ele condiciona, ao mesmo tempo em que ele domina, né, ele dá algum tipo de margem de reivindicação e ele se torna um instrumento de reivindicação de melhorias e de avanços sociais para esses sujeitos. Então, pensar o sistema jurídico dentro dessa relação dessa sociedade é pensar essa dinâmica de dubiedade mesmo, né,
de um duplo papel, ou seja, de um direito que ao mesmo tempo reforça a dinâmica patriarcal e é utilizado por esses grupos para gerar fissuras nessa dinâmica, né? Bom, apesar disso, eu vou puxar para um aspecto mais preponderante, né, do sistema jurídico. O sistema jurídico como uma instituição dentro de uma sociedade patriarcal, ele obviamente está mais a serviço da reprodução dessa sociedade. E isso não se dá à toa, né? Se a gente pensar que a dinâmica do poder é constituída numa desigualdade de gênero e numa submissão dos sujeitos femininos, a gente vai observar que se trata de muito pouco tempo que esses sujeitos e sujeitas conquistaram alguns avanços normativos na nossa legislação. Se a gente pensar em termos de igualdade jurídica formal de homens e mulheres, ela remonta à Constituição Federal de 1988. Né? Também essa Constituição Federal de 1988 que vai reconhecer que as mulheres trabalhadoras rurais podem se aposentar como aposentadas rurais. Né? Se a gente observar, a gente tem pouco mais de 30 anos, né, de algumas conquistas normativas importantes. Ao passo que outras questões, né, de desigualdade, de controle dos corpos femininos, de submissão das mulheres, ainda se encontram cristalizadas, seja, né, na normativa, ou seja dentro do próprio ordenamento jurídico, na lei, né, na lei fria, seja, por outro lado, na cultura que é reproduzida dentro do poder judiciário, né, no momento em que se aplica, se interpreta e se verifica quem é a sujeita protegida, né, por determinada condição normativa. Ao mesmo tempo, a gente pode perceber isso também na composição do próprio poder judiciário, né, um poder que ainda é alheio às mulheres, né? Ou seja, se a gente olhar o último censo, né, do Poder Judiciário brasileiro, que se eu não me engano, em 2018, o último censo do Poder Judiciário brasileiro de 2018, ele vai indicar para a gente que a gente tem um Poder Judiciário muito desigual também, né, na sua composição. Então, a gente pode observar que no primeiro grau de jurisdição a gente tem apenas 37,7% de mulheres, né, com relação à quantidade de homens, né, que extrapola aí a casa dos 50%. E se a gente observar os cargos de segundo grau, ou seja, da evolução na carreira, né, desses juízes e juízas, a gente percebe que as mulheres reduzem ainda mais, né, nessa composição, ou seja, o acesso aos mais altos cargos de poder dentro do judiciário também são limitados. Então, elas chegam a ser apenas 21,2% na jurisdição de segundo grau. Não se trata aqui da gente pensar apenas a questão da presença das mulheres dentro do poder judiciário, até porque as próprias mulheres dentro do poder judiciário também podem reforçar esses padrões de gênero. Claro que a gente acredita que elas estão mais propensas a serem sensíveis aos temas que tocam as mulheres, mas isso não significa dizer que questões, né, dessa reprodução da ordem patriarcal também não passem pelo crivo de mulheres magistradas, juízas, promotoras, defensoras. Por isso que a gente fala que essa violência não é uma questão consegue perceber isso em alguns exemplos, pequenos exemplos. A gente pode pensar, por exemplo, a Lei Maria da Penha como uma legislação jurídica feminista, uma legislação que foi conquistada pelas mulheres para proteger as mulheres. Mas se a gente observar a curta trajetória de vida da Lei Maria da Penha, de 2006 para cá, a gente vai perceber uma série de resistências declaradas e também resistências veladas à aplicação desse instrumento. Essas resistências denotam para a maioria das pesquisadoras, para citar, por exemplo, a tese de Tatiane Guimarães Oliveira,
na qual ela vai concluir que o Poder Judiciário, mesmo o Poder Judiciário especializado na aplicação da Maria da Penha, reproduz o machismo, reproduz o sistema de desigualdade e opressão das mulheres. Seja quando, por exemplo, ele é lento, seja quando ele não escuta essas mulheres de forma adequada, seja quando ele falha na prestação dos serviços, quando ele falha na averiguação da violência, ou até mesmo quando ele comete questionamentos velados às mulheres, né? Questionamentos que reforçam o papel, reforçam os papéis delas esperados. Então, muitas vezes questionamentos como: por que você sofreu a violência? O que foi que você fez que você contribuiu para a violência que você sofreu? Por que você estava andando na rua tal hora, no caso de violência sexual? Como, por exemplo, outras pesquisadoras, né, em vários processos relacionados a estupro, já chegaram a concluir a permanência da cultura do estupro dentro do Poder Judiciário, ou seja, a vítima que, no momento em que acusa, né, o criminoso, ou no momento em que se encontra no julgamento de crime de estupro, ela é questionada o que ela fez, né, ou por que ela tomou tal atitude, e a sua vida, né, o seu passado vai para o banco dos réus, e muitas vezes a sua conduta de liberação sexual ou da sua liberdade são julgados, né, e são levados em consideração para descaracterizá-la como vítima, né, ou seja, aspectos do que a gente chama de cultura do estupro. Observamos também que essa prática não precisa vir necessariamente dos magistrados ou magistradas, mas de todos aqueles que fazem parte do sistema de justiça, inclusive advogados. A gente pode pensar, por exemplo, recentemente o caso que ganhou a cena nacional da Mariana Ferrer, né? A moça que, num processo em que ela acusava um empresário de ter praticado estupro contra ela foi achincalhada pelo advogado do réu, né? Inclusive o advogado que vai questionar as fotos sensuais que ela tirava, a sua profissão de promoter, né? Que vai acusá-la de interesseira, dentre outras questões. Essas acusações, elas espera que ela seja como mãe, né? Ou seja, os padrões e os estereótipos que são atribuídos à maternidade. A gente vai perceber isso nas qualificadoras: a boa mãe, a boa mulher, a boa esposa, né? A mulher reta, a mulher honesta, né? São expressões que muitas vezes parecem ter sido superadas no nosso universo, mas elas são sempre resgatadas sempre que a gente observa um julgamento em que a mulher está naquele processo. Ela também pode aparecer, por exemplo, na recusa da polícia de conduzir o inquérito policial. Ela pode acontecer, por exemplo, na conciliação, né, de processos que envolvem a Lei Maria da Penha, muitas vezes feitos à revelia da própria lei. Ela aparece com a aplicação, né, dos mecanismos despenalizadores, também no processo da Lei Maria da Penha, também muitas vezes a revelia da própria lei. Elas aparecem também de outras formas sutis, para a gente pensar e refletir um pouco sobre legislações, né, que dizem proteger determinadas questões ou determinados direitos, mas muitas vezes reforçam o lugar da mulher como uma pessoa vingativa, né, como uma pessoa irracional, como uma pessoa que está se utilizando do mecanismo legal para atingir o parceiro como um mecanismo de vingança, como pode ser muitas vezes verificado nos processos que envolvem, por exemplo, a lei de alienação parental, que é objeto aqui da discussão dos trabalhos de vocês. Então, se a gente pensa num caráter macro, né, se a gente pensa num caráter mais abrangente, as distinções de gênero e as diferenciações de gênero e os papéis e expectativas,
eles são utilizados pelo Poder Judiciário e pelo direito, e o direito é esse instrumento ambíguo, né, que vai condicionar, que vai normatizar e que também vai contribuir para determinar e reforçar esses papéis de gênero, seja no processo decisório, né, quando a cultura, né, o processo que moldou o juiz ou juíza para ocupar aquele lugar, né, vão trazer ali resquícios, né, ou orientações dessa formação cultural que reforça um papel para as mulheres, seja também no processo de produção das leis, né, que vão privilegiar a proteção do homem em detrimento da proteção das mulheres. Então, refletir sobre esses aspectos da desigualdade de gênero e da violência de gênero é também observar, um exercício de que nós observemos a nós mesmos, né? Ou seja, de que nós observemos que papéis, né, que estereótipos de gênero, né, são reivindicados no Poder Judiciário, sempre que a gente diz que determinada mulher pode ser protegida por um direito ou por uma lei e outra mulher não, é? Que mecanismos sutis são esses, né, que estão presentes na nossa prática, nas resistências institucionais, na não aplicação da Lei Maria da Penha, que muitas vezes são utilizadas como forma de revitimizar, não é? Ou de tornar a vítima, né, que precisaria ser acolhida por esse sistema, mais uma vez excluída, né, mais uma vez desassistida de uma cadeia protetiva. Então, quando a gente para estudar, né, as desigualdades de gênero e passa a refletir o Poder Judiciário, é preciso assumir para nós mesmos, né, que a nossa formação ela é marcada por esses estereótipos e por essas violências, elas também nos formam como sujeitos, e essa formação e toda essa trajetória que a gente indicou aqui, elas também formam o Poder Judiciário como instituição, né? E é só assumindo isso que a gente é capaz de transformar o Poder Judiciário ou de criar pequenas fissuras que permitam uma maior independência e uma maior autonomia e liberdade dos sujeitos e sujeitas que nós pretendemos proteger com a própria lei. Bom, dito isso, eu agradeço imensamente ao convite mais uma vez, me coloco à disposição, vou passar os materiais de apoio para que a turma leia e reflita sobre essas matérias e espero que tenha sido de bom grado, né, essa experiência. Um grande abraço, até mais.